Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, o capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, vou me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Ramila, eu congrego nesta igreja. Estou aqui com muito temor, fraqueza e tremor diante de Deus, debaixo da autoridade da minha discipuladora e mentora, pastora Sônia, e juntas debaixo da autoridade do nosso rei, como nós já declaramos essa noite. Essa igreja, o pastor Valério Gutenberg, juntamente com ela, Sônia, são os presidentes do ministério. Aqui em Barreiras, o que orou por mim antes, pastor Valdemar, juntamente com a pastora Ana. E no ministério de Luiz Eduardo Magalhães, nós temos os pastores Anderson e Grace, os nossos amados, ali pertinho de nós. Todos já encontraram Jonas, o capítulo 4. Amém? Então, vamos fazer essa leitura juntos. Eu vou ler nessa versão NVI. Na minha versão NVI tem o título A Ira de Jonas. Diz assim, a partir do verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso se enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. No verso 9, Deus diz a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor mais uma vez lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Muito forte esse capítulo, amados? Não dava para abreviar. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor, amém? Deus, Pai de amor e bondade, nós te bendizemos, Pai, pela tua misericórdia conosco, pela tua compaixão tão lindamente demonstrada nesse capítulo por aquele povo, pelos ninivitas. Deus, o teu Espírito tem liberdade em mim e aqui para operar, para falar, para ensinar, para repreender, para instruir. Vem, Espírito Santo, agora, toma o teu lugar, fala através da minha boca, que as minhas palavras possam se esvair e que eu possa ser cheia das tuas palavras e que pela minha boca elas possam fluir como rios de água viva. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, igreja? Gente, quem já se viu assim como Jonas? Tão enfurecido com Deus, tão revoltado, tão indignado. Como a gente sente a indignação dele, não é? A gente sente, Deus pergunta para ele, fala com ele, ele confirma que sim, e o Senhor pergunta novamente, ele testifica com muita convicção, com muita fúria mesmo, como diz logo no início do capítulo, que ele estava enfurecido com o fato do Senhor ter se compadecido de Nínive. E quantas vezes nós estamos assim?
E como Jonas reclama e como ele indaga ao Senhor nesse capítulo. E aí eu te convido a pensar e analisar neste dia, quantas pessoas você ouviu reclamar hoje? Alguém fez alguma reclamação perto de você ou para você hoje? Alguém aqui viveu ou ouviu? Pode levantar a mão, pode ficar à vontade para participar, para me ajudar a pregar, amém? Mais alguém? Então é muito comum a gente ouvir as pessoas reclamarem, mas mais comum do que nós ouvirmos, somos nós mesmos reclamar. Nós somos os primeiros a reclamar, a indagar, a questionar. Se reclama porque está quente, reclama porque está frio, reclama porque tem sol, reclama porque está chovendo. Então o tempo todo a gente está reclamando das coisas. O tempo inteiro. Se você for observar nas últimas 24 horas o número de vezes que você reclamou, a quantidade de coisas pelas quais você indagou, murmurou, questionou a Deus. E aí ele traz hoje para a gente uma mensagem que é uma indagação, assim como Jonas o faz. É uma pergunta. Vai reclamar? Pergunta para quem está do teu lado se ele vai reclamar. Vai reclamar? Vai? É para você se perguntar essa noite se diante de um diálogo como esse, diante de uma direção, diante de uma decisão, seja ela qual for, do Senhor para com a sua vida ou para com a vida de outras pessoas, como era o caso de Jonas, era a decisão do Senhor para com os ninivitas, para com a cidade de Nínive, através dele, que foi um instrumento de Deus para pregar naquele lugar, para dizer o que Deus ia fazer àquele povo. Então talvez não seja com você, mas talvez seja com o que ele vai fazer com outras pessoas através da sua vida. Talvez hoje, neste Tadel, o treinamento avançado de líderes, você vai realmente se enxergar na posição de líder, de influenciador, de canal de Deus na vida dos seus discipuladores, das pessoas que você cuida e ora por elas e acompanha elas na sua célula. E você vai perceber, identificar onde você tem indagado ao Senhor pela forma como Ele está tratando o discípulo que é dele e Ele confiou a você cuidar. E às vezes você acha que é uma propriedade sua. Muitas vezes nós achamos. Mas nós não somos mais pecadores ou piores porque nós reclamamos. É natural, é algo que é inerente à nossa condição humana. Qual é a primeira coisa que nós fazemos ao nascer? Nós choramos. E a única forma que nós temos naquele momento de reclamar. Naquele momento nós ainda não sabemos dizer, aqui estava tão quentinho, estava tão bom, não queria sair, eu estou com frio, estou com fome. A gente chora, como a gente consegue se expressar. Se a gente está com fome, a gente chora, se a gente está com dor, a gente chora, se a gente quer dormir, a gente chora, a gente só sabe se expressar na primeira fase da vida através do choro, não é verdade? É a única forma de expressão que nós temos até que a gente vai reproduzindo as expressões, os sons, e depois passa a conhecer as palavras e consegue se comunicar de forma clara. Mas nós já nascemos reclamando. E a gente precisa lutar contra essa natureza, a gente precisa vencer essa natureza todos os dias, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo. Você vai chegar uma fase da vida que nós entendemos para os 6, 7 anos que a birra não funciona mais. Que não vai adiantar fazer birra, que não vai adiantar chorar. Eu vou precisar reclamar de outra forma. Eu já tenho condição de argumentar, já tenho condição de dizer, mas mamãe isso, mamãe aquilo, como os meus filhos já conseguem fazer. Como crianças nessa faixa etária de idade já conseguem fazer. E quanto mais a gente cresce, a gente deveria entender a forma certa de reclamar. Porque reclamar nada mais é do que uma indagação, uma queixa, um protesto. Quando um empregado coloca o seu empregador na justiça, juridicamente nós dizemos que ali nós temos uma reclamação trabalhista. Então, reclamar é questionar, é reivindicar, é protestar. Na nossa vida com Deus não é diferente. Mas nós precisamos entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. Nós precisamos entender o que nos cabe fazer e o que cabe ao Senhor fazer. O que nos foi outorgado o poder de decidir
e o que não foi, e o que é Deus que determina, e você tem a opção de dizer o amém e usufruir depois do que Ele tem para a sua vida, ou simplesmente de dizer não amém e perder uma gama de promessas e bênçãos que Ele tem para a sua vida. A murmuração, ela é um pouquinho diferente da reclamação. A murmuração, ela já é aquela coisa, ela tem realmente o sentido literal da palavra, aquela coisa que você fica ali baixinho, só murmurando, no sussurro, no murmúrio, e você não diz coisas relevantes, o boato, a reclamação que não tem fundamento, que ela é infundada, porque a reclamação nem sempre ela não tem fundamento, nem sempre ela é ruim nas nossas vidas. Se a gente não chora quando a gente é bebê, a nossa mãe não empurra o peito na nossa boca e a gente não vai ter a nossa fome saciada, por exemplo. Então, aquela reclamação, ela tem coerência, ela faz um sentido. Mas Jonas, no capítulo 4, nos ensina que a reclamação que ele faz e que a conduta que ele está adotando com Deus é incoerente. Não é a que nós devemos seguir. Ele foi um exemplo para nós. Mas assim como nós, na mesma condição que ele, de seguidores de Jesus, falhou e teve uma atitude incoerente. Fez uma reclamação infundada, que não tinha consistência, que não tinha argumento, protestou por algo que não cabia a ele protestar. E nós vamos já entender o motivo desse protesto. Vamos voltar aqui no verso de número 2. É o versículo 2. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Ele está cobrando ali do Senhor, questionando por que ele saiu, toda aquela trajetória que ele fez, que nós já conhecemos, que ele estava fugindo de Nínive, né? Que ele foi lançado lá não, que na geografia bíblica a baleia cuspiu ele bem longe de Nínive. Se a gente for estudar, ele teve que caminhar um bocado, e acho que é por isso que ele estava tão revoltado, porque Deus havia se compadecido do povo de Nínive. Mas ele fez o que Deus mandou ele fazer. No capítulo 3, ele foi antes, pregou, falou, e ele entregou a profecia àquele povo de que aquele povo morreria, de que aquela cidade iria perecer, de que seria destruída. Mas quando Deus, no capítulo 4, diz que não mais fará isso, Jonas se revolta. Jonas começa a reclamar, a indagar a Deus o que ele já fez, o que ele já disse, por quê. E Deus se compadecendo dele, manda a árvore para poder fazer uma sombra, e ele fica revoltado com a pobre da árvore. E nós somos assim. Às vezes a gente toma dor do cachorro, das plantinhas, salve a Amazônia, viva a natureza, e nós precisamos fazer isso. É o planeta que o Senhor nos deu para viver e nós temos que cuidar. Os animais, tudo, todo ser que vive, tudo que é vivo a gente precisa cuidar, tudo que a gente tem à nossa disposição são recursos que o Senhor deixou para nós. Não é diferente, mas muito menos hoje nós temos nos importado com o que realmente importa para Deus, com as pessoas. Olha quantas pessoas o Senhor fala para Jonas que tem em Nínive, e ele fica se atendo à pobre da planta que o verme, que a praga, que a lagarta comeu. E o Senhor diz para ele: mas meu filho, tu nem podou, nem plantou, nem deu crescimento, nem fez nada, e está se compadecendo da planta que numa noite nasceu, na outra noite acabou, e não quer que eu me compadeça lá daquelas 120 mil pessoas, mais de 120 mil, e aí você para analisar quantas mil pessoas o Senhor tem colocado diante de você, por quantas mil pessoas você tem passado ao longo da sua caminhada, e você só tem reclamado, ou você tem se posicionado a clamar por elas, ao invés de reclamar. Nós precisamos fazer a opção de ficar com a terminação da palavra, de clamar ao invés de reclamar. Porque a reclamação, ela já nos puxa para trás se ela não tiver coerência, se ela não tiver um fundamento, se ela não for consistente, se você não estiver apresentando algo para Deus com um coração humilde e quebrantado. Nesse momento, no coração de Jonas não tinha quebrantamento. Nesse momento ele estava com o coração ensoberbecido, ele estava com o coração endurecido, porque ele foi o profeta que rodou Nínive 3 dias para poder falar tudo o que Deus mandou ele falar. E agora o povo jejuou. A Bíblia diz no capítulo 3 que o rei tirou a capa de rei, se vestiu de pano de saco, e criança, e todo mundo foi se consagrar e se arrependeu dos seus pecados.
se arrependeu das suas más práticas, e o Senhor se compadeceu desse povo, pelo arrependimento que achou neles. Mas o profeta Jonas ia ficar com o seu ego ferido? Aquele que falou que Deus ia fazer e ele disse, agora Deus não vai fazer mais? Ah, não. O nosso egoísmo fala mais alto, tem falado mais alto. E no capítulo 4, Jonas nos ensina como não fazer. Nós não devemos achar que porque Deus usou a sua boca para abençoar uma pessoa, usou as suas mãos, o seu coração, a sua vida, de que forma tenha sido, Ele não possa se compadecer dela. Porque você acha ela ingrata? Porque você vai todo dia e ela não quer vir? Porque você vai buscar? Porque você serve? Porque você dá a cesta básica? Porque você dá roupa? Porque você ora por ela de madrugada? Porque você deu emprego? Porque você ouviu? Porque você dispensou tempo? O seu papel é esse, o seu chamado é esse. Lhe foi confiado cuidar dessa pessoa. E aí muitas vezes, essas duas coisinhas nos faz ficar pessoas reclamonas, que indagam, que questionam, que protestam, sem coerência nenhuma diante de Deus. O egoísmo e o orgulho. O orgulho de Jonas não suportava ter dito, ter profetizado todas aquelas coisas e elas não se cumprirem. Deus ia ter que fazer porque ele falou, ele foi lá. Ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer e Deus estava retrocedendo, estava se compadecendo daquela gente, não ia mais fazer. Mas se ele disse, quantas vezes nós achamos que o que nós fazemos é maior, é mais importante do que uma alma se arrepender e o Senhor se compadecer dela, e o Senhor restaurá-la por completo, e o Senhor alcançá-la com salvação, e o Senhor alcançá-la com transformação. E nós não queremos que o nosso eu fique feridinho, só porque Deus me usou para dizer que não tinha mais jeito, que era a última oportunidade. Deus não disse que era a última oportunidade? Fulano ainda está aqui, não morreu ainda, não levou, não ficou paralítico. Quantas vezes? Óbvio que eu estou ilustrando com exemplos bem extremistas, que é para você realmente entender a que ponto o egoísmo e o orgulho nos levam. A incoerência, ao ponto de indagar, de reclamar e de questionar a Deus sem razão, sem respaldo, sem consistência nenhuma. Imagina o quanto Jonas não deve ter murmurado naquele deserto, né? Só que ele estava só, não tinha mais alguém para ajudá-lo. No verso 4, o Senhor responde para ele assim, pergunta: você tem alguma razão para essa fúria? O Senhor quer saber de você essa noite, que se sente enfurecido, que se sente com raiva das pessoas que você acha que deveriam ter vindo hoje com você e não veio, que deveriam ter respondido a sua mensagem no WhatsApp e não responderam, que deveria ter te dito um oi quando passou por você na rua, mas nem lhe reconheceu com essa máscara, e você já ficou enfurecido. O Senhor pergunta se hoje você tem motivo para tanta raiva, para tanta fúria. Você tem mesmo motivo para estar dessa maneira? Será que você não tem respondido ao Senhor como Jonas respondeu? Aqui é a parte onde ele sai e vai lá construir um lugar para ele passar, se refrescar à sombra, e o Senhor ainda com toda a sua compaixão faz nascer a árvore para Jonas. Mas aí na madrugada a árvore se foi. E quando o sol nasce, Jonas quase desmaia de tão quente que o sol estava na cabeça dele, no verso 8. E aí o que Jonas faz? O que a maioria de nós fazemos. Porque é mais fácil se acovardar, não é? Eu prefiro morrer. É melhor morrer do que viver. Só porque ia ter que olhar para todos os ninivitas, o homem de Deus, que disse que a cidade seria destruída. E por que não se dobrar diante do seu Deus, que tem tanta compaixão,
e fazer daquilo um motivo de engrandecimento, de louvor para o nome dele, dizer: olha como ele é bondoso, eu estive aqui, eu caminhei a cidade 3 dias para que todos vocês pudessem ouvir, mas ele se compadeceu de vocês, ele ama vocês assim como me ama. Mas o orgulho dele não poderia ser ferido. Ele não queria ter contrariado, ele estava pensando só nele, ele queria a planta para a sombra, porque o sol era muito quente. Ele não estava com pena de planta, coisa nenhuma. Ele, como eu e você muitas vezes estamos, olhando só para o próprio umbigo, preocupado só com os nossos próprios interesses, só com a nossa própria salvação, só com a nossa própria prosperidade, só com a nossa cura, só com a nossa bênção, só com eu. E as pessoas, e as 120 mil, e as milhares, e as bilhares, e quantas o Senhor quer alcançar através de você, que você tem deixado o egoísmo e o orgulho e as reclamações incoerentes tomarem lugar deste trabalho, desta missão, dessa função tão linda que o Senhor nos confiou, que Ele nos dividiu. Nós precisamos vigiar, amados, para não estarmos como Jonas estava. E olha o tom com que ele responde ao Senhor novamente, no verso 9. Mas Deus disse a Jonas, novamente: você tem alguma razão para estar tão furioso agora por causa da planta? E Jonas responde, eu fico tentando imaginar a entonação vocal de Jonas para responder o que nesta Bíblia, na Nova Versão Internacional, tem uma exclamação. Então ele exclama essa resposta, ele diz nesta versão assim: sim, tenho. Se tem uma exclamação, a entonação usada é esta: sim, tenho. Ou seja, eu tenho e confirmo que tenho. Sim, tenho sim. Estou cheio da razão. Fui lá, fiz e aconteci. E agora o meu euzinho vai ficar como? E agora o meu egozinho, meu balãozinho vai murchar? Minha moralzinha, meu status como profeta, como é que vai ser? Sim, tenho sim, porque é com isso que eu estou preocupado. Implícito nesse sim, tenho, que Jonas está dizendo é isso. Eu não estou preocupado com o que o Senhor vai fazer, eu não estou preocupado que aquele povo seja alcançado. Estou preocupado comigo. Claro que eu tenho. Como é que eu vou ficar? E você, será que não está preocupado como é que você vai ficar? Porque te ligou e você disse que não vai, não pode ir. Porque você até podia ir, mas estava tão cansado, preferiu descansar sua beleza. Como é que está esse negócio? Sim, tenho. E ele continua, porque ele faz questão de explicar, né? Estou furioso ao ponto de querer morrer. Quantas vezes, por um pouquinho assim de falta de paciência, como a pastora Sônia ministrou aqui, nós queremos morrer. Nós nos enfurecemos ao ponto de querer morrer, ao invés de querer viver uma vida prazerosa com Jesus, uma vida produtiva, uma vida frutífera, uma vida satisfatória, que transforma, que agrega outras vidas, que soma, que transforma por onde passa, que edifica onde o Senhor te coloca. Mas nós normalmente escolhemos, com as nossas ações, estarmos como Jonas, reclamões, incoerentes e achando que está cheio da razão. Sim, tenho sim, ao ponto de querer morrer. E olha o que o Senhor nos diz e disse a ele: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Nasceu numa noite morreu. E Nínive, com mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Quantas pessoas no seu entorno estão assim, cegos, sem conseguir distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda, sem conseguir distinguir a cabeça do pé? Quantas pessoas à sua volta? Quantas vezes você já esteve nessa condição e dependeu de alguém para te conduzir, para te pegar na mão, para te carregar no colo, para te ajudar a chegar onde você chegou hoje?
E quantas vezes e quantas pessoas precisam que você faça isso por elas hoje, mas você está sentado, reclamando, dizendo: sim, tenho razão para estar aqui reclamando. Sim, estou furioso porque a planta morreu. Tadinha da plantinha. Tadinho de mim que amanhã não vou ter uma sombrinha na minha cabeça. Tadinho de mim que quase desmaiei, diz a palavra, tamanho sol na carequinha. Tadinho de mim. Esse era o verdadeiro sentimento que Jonas nutria. E nós o que temos nutrido? A gente precisa hoje escolher os nutrientes certos. E nutrir a nossa alma e o nosso espírito das motivações certas. E se preocupar em fazer reclamações coerentes. E reclamar, porque aquela alma você tem clamado por ela, você tem pagado preço por ela. Você não tem pensado em você tem renunciado coisas para que ela seja alcançada com salvação, para que ela seja alcançada com cura. Você tem profetizado sim, mas você sabe que maior do que a tua profecia é o teu Deus. E o teu Deus, Ele se compadece das pessoas como se compadeceu de você. E elas são o que mais importam. E se elas se arrependeram, por que não se alegrar com a oportunidade que elas estão tendo de serem salvas? Por que desejar que elas sejam destruídas? Que era o que Jonas queria. Pelo egoísmo, pelo orgulho. Talvez você não consiga admitir ou enxergar, mas se você estiver um pouquinho disposto a se observar, você vai identificar. Spurgeon diz uma frase muito interessante. Eu gosto muito de ler as coisas dele, que ele fala assim, que vale mais 10 minutos. Eu disse 10 minutos. Vale mais 10 minutos de oração, com o coração verdadeiramente quebrantado diante do Senhor, do que uma vida inteira de reclamação. A reclamação precisa ter coerência. Como a gente colocou a linguagem aqui no início, como juridicamente você vai reclamar uma causa, uma ação, você precisa ter provas daquilo que você está reclamando, você precisa ter coerência. Senão a primeira coisa que o juiz vai fazer é dizer que aquilo não tem consistência nenhuma, e aquele processo vai ser arquivado, vai acabar ali. Você precisa ter elementos para apresentar ao Senhor. Você precisa dizer: Senhor, alcança aquela vida. Espírito Santo, ajuda para que ela se arrependa, como os ninivitas se arrependeram. E se compadece dela. Ao invés de fazer a oração do egoísmo e da arrogância e do orgulho, dizendo: mas eu já orei tanto por ela. Já trouxe tantas vezes a célula. Já trouxe tantas vezes a igreja. Já fiz tanto por ele, Senhor, está nas tuas mãos. Doido que o Senhor fulmine a criatura. Como Jonas estava, querendo que o Senhor fulminasse Nínive e os ninivitas. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18. O Senhor espera que nós não estejamos com o olhar julgador, porque no fundo, Jonas estava julgando aquele povo, ele estava achando aquele povo cruel. Lê depois o capítulo 2, o capítulo 3 de Jonas e vocês vão identificar isso. Vocês vão conseguir detectar esse sentimento que estava no interior dele. 1 Tessalonicenses 5, o verso 18. Esse é o desafio de Deus para nós. Deus espera que, diante da planta que é corroída pelo verme, do sol de rachar, você faça isso. Nós façamos. Todo mundo abriu? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. A planta nasceu, dê graça. A planta morreu, dê graça. O povo se arrependeu, dê graça. O Senhor retrocedeu e vai se compadecer deles, dê graça. O carro virou, dê graça. Ficou desempregado, dê graça.
Foi despejado? De graça. Foi rejeitado? De graça. Deem graças em todas as circunstâncias. É esse o desafio de Deus para mim e para a sua vida. É isso que Deus espera que nós façamos. Não quer que a gente venha se encher do egoísmo, que a gente venha se envaidecer. Ele quer que a gente venha ser o canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Ele quer que a gente venha ser o instrumento que reclama diante dele com fundamento, com consistência, com respaldo, com elementos. Que ele possa olhar e dizer verdadeiramente: meu filho, você tem todos esses elementos, todas essas provas para me apresentar. Elas são consistentes. No seu interior, quando eu te pergunto por que te enfureces, eu não tenho por que nem te perguntar isso. Eu não vejo fúria em você. Você está realmente fazendo uma reivindicação, um protesto que tem fundamento. Hoje eu vou entrar com salvação na tua casa. Hoje eu vou entrar com restauração no teu casamento. Hoje eu vou entrar com cura na tua vida. Hoje eu derramo uma unção nova sobre você. Hoje eu renovo as tuas forças. Hoje eu lhe devolvo a alegria de viver, de me adorar. Hoje eu lhe entrego as tuas promessas. Hoje eu te entrego a prosperidade espiritual. Hoje eu lhe encontro no profundo, no secreto, tranquilamente. Aleluias. Ele quer achar em nós coração verdadeiramente apaixonados por pessoas. Ele quer achar em nós reclamações fundamentadas, para que ele diga: sim, você foi um servo fiel, sim, você orou por esta vida, você clamou, você não reclamou, e agora eu recebo a tua reclamação. Aleluias. Será que hoje nós podemos apresentar para o Senhor uma reclamação da qual ele possa dizer: sim, minha filha, sim, meu filho, você tem razão. Eu recebo a tua reclamação, porque na hora de reclamar sem fundamento, você estava lá clamando, você estava lá clamando, você estava lá orando, você estava lá dando graças, mesmo que as circunstâncias não estavam favoráveis, porque esta é a vontade do Pai para você em Cristo Jesus, e você a fez. Portanto, eu acolho a tua reclamação nesta hora. Portanto, eu recebo a tua reclamação, o teu protesto. Eu defiro o teu pedido. Aleluias, a tua sentença é favorável, diz o Senhor para ti. A tua sentença é favorável, eis que eu assino esta noite. Em teu favor, eu recebi o teu clamor e a tua reclamação tem fundamento. A tua sentença é favorável. O Senhor está te entregando hoje. A tua sentença é favorável. A tua sentença é favorável. O juiz dos juízes é o Senhor dos exércitos. A tua causa está nas mãos dele, ninguém pode retirar. Não adianta trocar para o juiz da vara B, da vara C. O juiz é ele já deu a sentença esta noite. Aleluias! Ele já deu a sentença. Ele ouviu o teu clamor e ele deferiu a tua reclamação, porque ele encontrou fundamento, ele encontrou coerência nela. Aleluias! É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Busquemos essa noite. Dobrar o nosso joelho, você pode fazer isso agora. Se levantar, você também está convidado a se levantar agora. E dar graças ao Senhor pelo seu dia hoje. Pedir ao Espírito Santo que te ajude a não reclamar sem fundamento. Te ajude primeiro a clamar, para que quando você já estiver revestido de elementos, de consistências, aí você vem para o Pai mansamente, com um coração puro, com amor no coração, com compaixão pelas vidas. Apresentar a tua reclamação para que ele diga esta noite o que ele disse para essa pessoa: eu assino a tua sentença, eu defiro ela, eu recebo a tua reclamação. Aleluias, glória a Deus. Você pode